No vídeo de hoje, eu vou te levar para um capítulo que eu gosto muito, porque ele faz uma coisa rara. Ele pega um tema que muita gente trata como curiosidade, a astrologia, e aborda isso numa conversa sobre destino, influência, base invisível e, no fim, num anúncio simples e claro. Nasceu no Brasil a imunização racional. Salve! Eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje, a gente entra no capítulo Astrologia, a imunização racional nasceu no Brasil. Se você me acompanha, você já percebeu. Na temporada 2, o livro fala de constância, direção e equilíbrio. E esse capítulo é como um mapa na palma da mão, literalmente. O texto abre com uma ideia simples, mas muito prática. O bem aparece para quem procura o bem, e o mal também aparece para quem procura o mal. Ele já dá o tom. A vida não é só mal, existe base, existe força suprema, mas quem não procura a base invisível, mesmo brilhando um tempo, depois começa a ir de mal para pior. Ele usa exemplos bem humanos, gente rica, bem colocada e sem sossego. Porque o dinheiro não é tudo que o vivente precisa para uma marcha equilibrada. E aqui eu vou falar sim como leitor. Eu gosto quando o livro encosta nisso sem romantizar, porque é um tipo de verdade que a vida ensina sozinha, cedo ou tarde. Tem coisas que você compra, saúde e sossego não. E aí o capítulo faz uma viagem bonita. Ele diz que a influência de planeta e signo é fruto de um estudo antigo nascido na Arábia, feitos por sábios de outrora, e retrata a velha Arábia como um lugar de lendas, histórias e romantismo, castelos de ouro e mármore, um passado que ainda encanta muita gente. Então vem uma imagem que eu acho cinematográfica. Esses sábios procuraram o mapa da vida que todos trazem na palma das mãos. Começaram a observar os astros por séculos, notando movimentos, dando nomes, organizando o chamado alfabeto de astrologia. O texto diz que naquele tempo a ciência era toda natural e se comunicava com os astros naturalmente. E os sábios provavam para cada pessoa o porquê do nascimento e dos andamentos da sua vida. Veja, repare que tipo de cenário estamos falando. Estamos falando de um mundo em que o vivente não vive às cegas. Um mundo em que a vida tem um roteiro decifrável. Um mundo em que o ser humano se entende com muito menos ruído. Só que aí entra a queda. E aqui o capítulo é bem direto. Ele diz que com o tempo, esse conhecimento foi ficando de lado. As novas gerações criaram outro alfabeto, o alfabeto artificial que ainda usamos atualmente, e abandonaram a astrologia. O texto chega a chamar a astrologia de alfabeto verdadeiro, e diz que dela o vivente encontraria a vida toda, como é, como não é e como tem que ser. E aqui vem uma virada importantíssima. Ele afirma que os mais felizes não são os governados por planetas e signo, e sim os governados por uma parte diferente, muito acima desse vácuo, a parte racional, que é a parte que governa todos os planetas. Na minha leitura, isso é o livro te dizendo o seguinte: mesmo que exista influência, existe uma influência maior, superior. Mesmo que existam correntes, existe uma regência acima dessas correntes. Depois do capítulo entra num detalhe que eu acho muito lindo. Ele descreve como o alfabeto astrológico funcionou. Cada planeta era uma letra, cada signo era um número, e diz que esse alfabeto as pessoas se conheciam. Bastava pedir para ver a palma da mão. Sabia com quem estava falando,
a idade da pessoa, o que estava se passando na vida da pessoa e, sobretudo, o que ia se passar. Ele afirma que, por mais que fosse um estudo adiantadíssimo, ainda assim não se compararia à força da parte racional. A astrologia serve para orientar os andamentos da vida, mas acima dela está a base superior, que não cumpre os caprichos de signo e planeta. E aí, de novo, o capítulo volta para o drama humano, que a gente conhece muito bem, a mania de querer melhorar, inventar, trocar o direito pelo torto. Ele diz que as pessoas não se conformavam com o que o mapa indicava. Por exemplo, o filho de um governante nascia com um mapa para ser músico, mas o pai queria que fosse governante como ele. Ou seja, por ambição e caprichos, o alfabeto natural foi desvirtuado e substituído pelo alfabeto artificial. E aqui na minha leitura está uma das frases mais bonitas do capítulo. Porque ela é triste de tão bonita. Ele diz: tão bonito olhar o vivente para a palma das mãos e saber por que nasceu, saber toda a rota futura, o dia e a hora de morrer. Tão bem todos poderiam viver. Veja, é como se o texto estivesse dizendo: o saber estava perto, mas o vivente preferiu a aventura, a ganância, a vaidade e a ambição. Só que o capítulo não fica no lamento. Ele prepara um anúncio. Ele diz: entretanto, surge agora aí no mundo a imunização racional. E então vem a frase que dá nome ao episódio: nasceu no Brasil a imunização racional. Eu gosto muito desse momento, porque o livro está fazendo um gesto de positividade. Ele diz que essa nova fase é uma compreensão só, todos por um e um por todos. E revela que esse um é o racional superior, um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Em seguida, ele volta aos planetas e aos signos, explicando o que é planeta e o que é signo, e descrevendo a vida prática como um mundo de influências. Até na agricultura, até na chuva, na seca, mostrando uma natureza inteira como uma grande correspondência, toda interligada. Então ele diz que com o alfabeto que impera hoje, o mundo virou um progresso de martirizados, um progresso de sofredores. E que as pessoas olham para as linhas da mão, os traços, os riscos, os pontinhos, e não sabem decifrar nada, apesar de estar com o saber nas mãos. Se eu tivesse que te dar uma visão geral do vídeo de hoje, apenas numa frase, eu diria algo mais ou menos assim. Ele começa com a vida dominada por influências e te mostra nesse capítulo o alfabeto mapa, o alfabeto natural, o alfabeto de astrologia, e mostra a queda desse alfabeto pela ambição humana. Então anuncia uma virada. Acima de signo e planeta existe uma base, a parte racional. E é nesse eixo que o livro apresenta, sim, a imunização racional, nascida aqui no Brasil, como transformação para melhor, e o caminho de retorno ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E aqui eu te faço um convite bem simples, de leitor para leitor. Se esse capítulo te tocou, seja pela revelação do mapa na palma da mão, seja pela sensação de viver sob influências, seja pelo anúncio de uma base acima delas, leia esse livro com calma. Não para discutir, para entender o desenho. Porque quando o livro fala tintim por tintim, ele está pedindo constância, não pressa. Eu agradeço a sua atenção e te convido a me acompanhar também todas as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, na web rádio União Racional, onde eu apresento o quadro Recortes Racionais no programa Portal Aberto, com Orestes e uma turma muito especial de estudantes do livro Universo em Desencanto. Aproveite também para ouvir o rap dos Filhos do Racional Superior e as músicas do projeto Mundo Racional na sua plataforma de áudio favorita. Salve,
Nos vemos no próximo vídeo.